Olá, você que de maneira direta ou indireta opera com gado gordo, proteína animal e grãos. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Você viu isso por aí? Minerva prevê maior disponibilidade de gado em 2022 no Brasil. A Minerva Foods, como de praxe, tenta mais uma vez desenhar um mercado mais favorável para o frigorífico ao afirmar na imprensa brasileira que vê novo ciclo de alta de disponibilidade de gado no Brasil, mesmo com as incertezas relativas à oferta de grãos e o aumento de demanda da China por carne bovina. O CEO da Minerva Foods, Fernando Queiroz, disse que verifica o início do movimento de reversão no ciclo pecuário brasileiro e consequente aumento de disponibilidade de gado no país. As declarações aconteceram durante teleconferência com analistas nesta quinta-feira, 12 de maio, para comentar os resultados do balanço do primeiro trimestre da Minerva, quando a empresa teve lucro 55% menor. Para Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, isso não vai acontecer. Todos os anos, os dirigentes do Minerva reportam este cenário e no final do ano o que se vê é justamente o inverso. Baixos estoques de gado para atender a demanda do gigantesco mercado interno e externo, gerando preços médios mais altos para o boi e a vaca gorda no Brasil. Mesmo os bancos que precisam gerar informações positivas para o frigorífico sabem que os resultados do último trimestre decepcionaram. E o balanço financeiro destacou que a geração de fluxo de caixa livre, FCF, foi fraco, principalmente por conta do capital de giro. Sobre a necessidade de giro, os bancos ligados aos interesses comerciais da Minerva dizem que esse problema esteve associado ao ramp-up dos embarques menores para a China, e, portanto, deverá ter melhorias significativas nos próximos trimestres. Brissac alerta que esses bancos insistem em declarações fora da realidade, como a que diz que, no final de 2019, o rebanho bovino brasileiro começou a apresentar uma disponibilidade menor de animal para abate, reflexo do crescente movimento de pecuaristas na retenção de fêmeas para reprodução. Contudo, segue a matéria, no final de 2021, começamos a perceber os primeiros sinais e indicadores do início do processo de reversão desse ciclo. Ainda conforme a análise de Fernando Queiroz, esse cenário de melhora já foi visível no primeiro trimestre do ano pela aceleração que tivemos no Brasil. Olha, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business não concorda e, para exemplificar, revela os novos dados do IBGE, destacando que o abate de vacas tem crescido em estados com peso na produção, como é o caso do Mato Grosso. E começamos por este gráfico, que ninguém mostrou por aí, e que revela historicamente uma radical diminuição no volume de bovinos abatidos no Brasil, fato que sempre alertamos aos nossos assinantes. Veja que durante o primeiro trimestre de 2014, o IBGE diz que foram abatidas 8.370.000 cabeças. E que apesar de uma projeção para este trimestre atual de 6.910.000 cabeças, lembrando que os dados finais só saem no próximo dia 8 de junho, estamos falando de uma retração de 1.460.000 animais. Júlio Brissac reforça que, enquanto isso, a demanda, olhando apenas pelo ponto de vista de aumento populacional, eleva a cada ano que passa. De acordo com Fernando Queiroz, as informações indicam volume recorde de bezerros vacinados no Brasil nos últimos meses. Os números do processo de vacinação são preditivos de extrema importância quanto à disponibilidade de gado pronto para abate e que deve abastecer o mercado ao longo dos próximos meses. Assim, estamos confiantes no aumento de disponibilidade de gado no Brasil, o que acaba favorecendo nossa indústria. Na avaliação de Júlio Brissac, os números da vacinação devem ser vistos com extrema cautela, pois na prática podem esconder realidades bem diferentes. E
e que é preciso compreender que o cenário de oferta de gado abaixo das necessidades atuais de demanda vai definitivamente continuar no Brasil. E o CEO da Minerva destacou também que há incertezas da oferta mundial de grãos, inicialmente impactadas pelo cenário climático adverso nas principais regiões produtoras. Porém, o executivo disse que as dificuldades se acentuaram ainda mais com o conflito Rússia-Ucrânia. É um cenário que deve refletir diretamente na estrutura de custo da cadeia global de proteína, em especial as carnes de porco e frango, mas também a carne bovina produzida por confinamento no hemisfério norte, implicando assim um aumento de custo e redução de competitividade fora da América do Sul. Ainda de acordo com Fernando Queiroz, houve um destravamento do mercado chinês, que tinha uma demanda reprimida engasgada pelo lockdown. Ele informou que está vendo mais demanda, mais pedidos, mais interesse do país asiático por carne bovina. Segundo ele, houve uma contenção de capacidade de distribuição na China, de liberação nos portos. Então, ficou mais lenta a chegada de produtos, mas os estoques estão bastante baixos. Para o executivo, terminando o lockdown no país asiático, esperamos uma retomada forte de demanda e de consumo. Ele disse retomada forte da China? Bom, diante dessa declaração, o diretor da Rural Business, Júlio Brissac, separou para mostrar aos assinantes um estudo recente feito pela equipe de pecuária de corte, acompanhado de um pacote gráfico completo e que revela que a demanda chinesa no Brasil segue acelerada neste primeiro quadrimestre, o que confirma uma realidade bem diferente da que foi reportada pelo dirigente da Minerva. Você vai poder confirmar que o volume e, o mais importante, o faturamento dos frigoríficos exportadores de carne bovina in natura que atuam aqui no Brasil e também carne processada aumentaram e forte nos 4 meses completados de 2022, reforçando que é ao contrário do que diz a Minerva. Veja que os embarques tiveram, entre janeiro e abril deste ano, um aumento de 62%, com o pico registrado em março, com mais de 112 mil toneladas embarcadas. No comparativo anual, o primeiro quadrimestre de 2022 apresenta avanço de 15%, frente ao mesmo intervalo de 2021. Foram 378.810 toneladas contra 329.320 toneladas. Se comparar com o visto 5 anos atrás, temos um incremento de quase 75% na exportação de carne bovina de todos os tipos, só para atender o mercado chinês. Percentualmente, mais de 53% da carne bovina exportada pelos frigoríficos que operam no Brasil são direcionadas para os portos chineses. E agora o mais importante para essas indústrias, o faturamento. Tanto em dólar quanto reais, houve um avanço espetacular. Os embarques movimentaram 2 bilhões e 350 milhões de dólares, praticamente 60% a mais que a receita captada no mesmo intervalo de 2021. Frente ao faturado no primeiro quadrimestre, lá de 2018, só para efeito comparativo, os frigoríficos aumentaram os seus ganhos em 168%. Convertendo para reais, entraram nos cofres dessas empresas 12 bilhões de reais, o que se traduz num aumento anual de 48% e de 318% frente ao visto 5 anos atrás. É, sem sombra de dúvida, um recorde histórico. Eu sou Carmen Sestari e esses e outros alertas de grãos e pecuária você encontra diariamente em nossas plataformas de informação. Acesse e passe a ver o amanhã do agronegócio hoje. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o Amanhã do Agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.